essa é a quarta aula. Né? Nós, na verdade, analisamos, em primeiro lugar, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Primeira coisa, quando nós nos elevamos ao Senhor, somos nós indo de encontro ao nosso Senhor. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, tenha certeza, é a boca de Deus falando para cada um de nós, nos orientando. Né? Na verdade, a Bíblia ela é o mapa da mina. Né? Essa é a realidade. Semana passada, você participou, não? Não, né? Eu não estou... Participei, não. Viu, Lígia? Participei, não. Está ouvindo agora? Estou ouvindo. Então, vê bem. Eu até fiz uma pergunta a todos quantos estavam partilhando conosco na sala e, aproveitando o ensejo, já que você não participou, e eu disse, a primeira coisa que eu quero que você responda para você própria, se você crê que existe um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente e soberano. Porque se a pessoa disser, olha, eu não acredito em Deus, em vão vai ser o estudo. Boa noite, boa noite. A primeira coisa que você tem que ter convicção de que Deus é real para que você possa ter certeza de que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aliás, é a palavra de Deus. E aí até eu fiz um exemplo, trouxe um exemplo, que sempre eu trago quando eu faço esse exemplo. Vamos dizer, real. Muitas vezes a pessoa diz assim, olha, a Bíblia ela já foi modificada muitas vezes. Até nós lemos e mostramos na própria palavra de que a Bíblia Sagrada ela foi inspirada por Deus, né? Para que o homem escrevesse, vírgula. Mas aí o que acontece? A pessoa diz, mas eu não creio, o homem modificou. Aí é que está a realidade. Deus, se você crê, é onipotente, que quer dizer, não existe impossível para Deus. Onisciente, só ele tem o passado, o presente e o porvir. Ele é onipresente, está em toda parte e é soberano. Faz como achar que deve fazer. Nosso irmão Rafael está chegando. Boa noite, Rafael. Deus abençoe. Boa noite, boa noite. Lígia, é a primeira vez que ela está entrando na sala de bate-papo. E aí a gente estava falando justamente sobre a veracidade da palavra de Deus. E para concluir, Lígia, então, esse Deus que nos criou a sua imagem e semelhança não teve poder suficiente para fazer com que o homem escrevesse só aquilo que ele já havia determinado, antes mesmo da fundação do mundo. Então, esse Deus não é onipotente. Está dando para entender? O que é que eu quero dizer que não é onipotente? Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, mas não teve poder para controlar o homem que ele mesmo inspirou para escrever a sua palavra. Concorda?
Deu para entender, Lígia? Está me ouvindo? Acho que ela deve estar no mudo. Pronto, ela está dizendo que sim, pastor. O fone dela está no mudo. Bom, e outra coisa, pastor, já para corroborar o seu raciocínio, do seu aluno, né? Que está lendo bastante. Aí vamos lá. Eu tive um professor no CETEC, nos 2 primeiros semestres do CETEC, que ele dizia o seguinte: a palavra da Bíblia é única, quem complica é o homem. E realmente é. Exato. Olha só, como é que a palavra ela é tão profunda, tão incisiva, né? Que é você pegar Aristóteles, você pega Platão, você pega um monte de filósofos aí e que tentam decifrar, entre aspas, a Bíblia, né? E você vê várias ações revolucionárias, entre aspas, né? Em prol da Bíblia. Aí você vê Bíblia moderna, Bíblia antiga, Bíblia nova. Então as pessoas estão querendo sempre mexer. Outra coisa. E, claro, dependendo da tradução, às vezes, por você querer atualizar a Bíblia dentro de um cenário que o mundo passa, isso é muito perigoso, né? Porque aí você vai com algumas distorções muito, muito grandes. Né? Eu estava vendo hoje uma reportagem daquele piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, né? Ele questionando a Igreja Católica, por que a Igreja Católica não poderia, como é que se diz, abençoar uma união entre 2 pessoas do mesmo sexo, né? Primeiro, quando eu vi essa notícia, eu fiquei feliz da vida, que a igreja, ela realmente está cumprindo o que está escrito na liturgia, né? Mas, independente da igreja abençoar pessoas do mesmo sexo, em nenhum momento a igreja e o Espírito Santo e Deus, em nenhum momento Deus deixou de amar ao seu filho. O que é amar seu filho? Independente de sexo. Né? O que é seu filho? Ou homem ou a mulher, Deus sempre vai nos amar. Né? Mas, não é, pastor? Veja bem, Deus, ele ama o pecador e abomina o pecado. Está entrando aí na sala nosso irmão Adilson, né? Eu até quero trazer para meus irmãos que semana passada eu tive até conversando com o Adilson, para que eu ouça melhor. Né? Adilson trouxe uma explanação sobre o Lúcifer, e logo depois que ele falou, eu já peguei a palavra e tal, e eu acho que deixou um pouco a desejar no sentido de deixar ele se expressar melhor. Eu até peço perdão. Pronto, Adilson. Aí, Adilson, pastor Paulo cometeu um bullying com você. Que coisa feia, pastor. É de grande valia que todos ouçam, né, com tranquilidade aquilo de que o nosso irmão está explanando, porque isso é o que vem enriquecer realmente o estudo. Tá? É isso aí. Mas, bom, então vamos voltar ao tema. Vamos voltar. Não fuja, não, pastor. Não fuja do tema, não. O tema ele é complexo. Como o senhor falou, como é que é? Deus ama ama o pecador e abomina o pecado. Né? Pronto. Então, Deus não deixa de amar nunca o assassino.
o imoral, o hipócrita, o feiticeiro, o maldizente, o ladrão, enfim, ele ama o pecador. Agora, Desde que ele abomina se arrependa de o coração. ato, Né? o ato do pecado. Essa Exatamente. E é isso que na minha cabeça, que a gente tem que ter sempre claro na nossa cabeça, para não deixar o modernismo da sociedade mundial, não vamos colocar só no Brasil, né? Mundial, Exato. Dominar a nossa mente, né? Porque o que Satanás ele gosta de produzir na nossa mente? A dúvida, né? Exato. Sempre a dúvida, a dúvida. Hoje eu entendo quando o pastor Paulo sempre fala para mim, e muitos, né, autoridades eclesiásticas que sempre falam que está na Bíblia, né? Vigiar e orar, sempre, né? Porque a ideia, sem cessar, que a ideia, quando você tem uma dúvida, essa dúvida ela alimenta alguma coisa, entre aspas, negativa que possa vir a acontecer na sua vida. Bom, pensamento positivo. Rafa. Oi, Rafa, Oi. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Nós estamos aqui, falando mais do que o Homem da Cobra. Mas hoje é isso aí. E eu também... Oi, Adilson, seja muito bem-vindo também. E eu também queria completar uma das coisas que o Rafa está falando, é que nós não podemos esquecer que o Senhor ele nos dá o livre-arbítrio. Então, nós temos o direito, né, de escolher. Então, é preciso que a gente queira para poder, então, que haja uma transformação, uma modificação da nossa parte. A gente não pode somente depender de Deus. Deus ele faz o possível, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Era isso. Deus abençoe. E uma coisa, Cristina, e todos quantos estamos partilhando na sala, é que o único que tem o poder de convencer do erro, do juízo e do pecado é o Espírito Santo de Deus. Né? Eu quero até chamar a atenção de todos que estão presentes já aqui na sala de bate-papo, que as horas estão se passando e eu achava bom que nós iniciássemos fazendo oração, os agradecimentos. Hein, Rafael? Oi. Olha aqui, pastor, quem está aqui, ó. Oi, Patiguel. Glória a Deus. Amém. Oi, Pati, meu amor. Boa noite. Deus te abençoe. Saudades de você. Mandou uma boa noite para você. Está com saudade de você. Amém. Seja bem-vindo. Ela está fazendo uma boquinha. Ela estava dando aula até agora. Certo. Mas, olha, trazendo os agradecimentos, mais uma vez, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, Rafael. Amém. Seminarista, Rafael, que foi um mentor, né, do Ministério Arca da Vida. Também agradecer meu irmão Henrique, que é o jornalista Henrique, na verdade, que tem sempre colocado a sua empresa à disposição da obra de Deus. Né? Que Deus abençoe sua vida. Nosso irmão Caio, né? Não estou vendo, Caio não entrou ainda hoje, né? Estou com saudade de você. Né? Lembrando, inclusive, a parceria, né, que foi feita com o Ministério Arca da Vida e a Livraria Luz e Vida. E todos quanto vão fazendo suas inscrições, faça sua carteira virtual, que você, nessa promoção da própria Livraria Luz e Vida, essa parceria,
né, você vai ter direito a 30% de abatimento. E isso é Deus quem faz, né? Então, é de grande valia que, além da inscrição, faça sua carteira virtual. Outra coisa, sem esquecer, Rafael, um dia eu disse a você o quanto esse ministério vai abençoar o povo de Deus. E aí, uma outra iniciativa, que é o próprio Deus te usando, né, foi justamente a parceria que você conseguiu com um fornecedor de frutas para fornecer para o Hospital do Câncer. Olha como Deus tem feito maravilhas através desse projeto que é o próprio Ministério Arca da Vida. E pastor, até aproveitando aí, o senhor está falando, só para os irmãos aí terem um entendimento. Tá? Esse Ministério Arca da Vida, primeiro foi uma visão do Espírito Santo, tá? E outra, nem conta corrente ele tem e nem terá. Amém. Por quê? A constituição dele, ela foi concebida pelo Espírito Santo para unir pontas. O que é unir pontas? Um exemplo, o pastor Paulo, a gente numa conversa, ele tinha vontade da gente desenvolver esse projeto que a gente está tendo agora, discipulando a Bíblia. Ok, vamos unir as pontas, vamos. Eu trabalho com exportação, né? Aí veio o meu conhecimento que o Hospital do Câncer, que eu acreditava que ele era oriundo de uma parceria pública-privada com o governo do estado, estava precisando de alguns alimentos, fruta e tal. E eu lembrei de um produtor, amigo nosso, né, que nós fizemos a primeira exportação de fruta fresca para a China, né, e ele também é evangélico, eu comentei com ele, ele de pronto topou, o melão chegou hoje, né, são 60 quilos quinzenais, se precisarem de mais, vai ser fornecido, né? A ideia do nosso ministério não é 60 quilos de melão, é uma carreta. É uma carreta com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 cestas básicas, entendeu? Como é que se diz? É para ofender a atitude dos ímpios. Você entendeu? Esse ministério ele veio para fazer uma diferença. Não para aparecer, mas sim para ajudar. Né? Hoje eu estava comentando com o Henrique, né, que Deus colocou na nossa vida para dar assessoria de imprensa para a nossa empresa. Eu falei para ele, Henrique, eu quero que um dia o Espírito Santo me dê o prazer de eu meter uma carreta aqui, em plena Praça da Jaqueira, aqui, com 5.000 cesta básica, quando o cara chegar com um carrão bonito, bonitão, eu quero a cesta. Não, você não, é para quem precisa. E realmente a ideia do ministério é unir pontas e ajudar quem precisa, né? E lógico, né? Esse estudo bíblico aí, ele é uma pontinha do iceberg de coisas boas que a gente pretende fazer. Fizemos essa parceria, graças a Deus, muito bonita, que me honra muito com o Hospital do Câncer, né? Como eu volto a dizer para vocês, eu não sabia que não era uma instituição filantrópica, né? Então, sabe, eu ainda vou correr atrás de outros empresários aí que eu conheço para dar essa contribuição, que não é nada demais, está dentro do imposto dele que ele já paga para o governo federal, né, que é a sua receita real, né, é o faturamento real. Né? Então, tem muita coisa aí para a gente fazer, viu, pastor? Isso aí é só o início de uma grande jornada. Né? E sem mais delongas, para não atrapalhar a aula, que eu acho que a gente já passou um pouco do horário. Né? Faltou lembrar só mais um agradecimento, que é o nosso pastor Elias. Olha como eu agradeço, que abriu as portas da igreja e tem se preocupado em fazer o melhor. Hoje nós tivemos uma grande surpresa, que ele procurou fortalecer
a internet. Agora nós temos aqui 400 mega para que, da melhor maneira possível, nós pudéssemos fazer o discipulado online e os demais, as demais lives que o pastor tem feito. Mas vamos orar. Chegou. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos, Senhor, por mais uma quinta-feira que tu nos proporcionas para aprendermos de ti, sabendo que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Fostes vós, ó Pai, que criastes este ministério e que nesta noite, Pai, aqueles que não chegaram ainda, envias, apressa seus passos, convence a cada um da orientação da tua palavra. Repreende toda ação maligna, que tu envies um exército de anjos ao socorro de cada um de nós. Acampa em cada canto de cada lar, em nome de Jesus. Amém. Bom, minha irmãzinha, que está sendo a sua primeira vez, né? E as demais aulas nós vamos mandar para você. Então, esse discipulado é justo para tirarmos todas as dúvidas do gênero humano. Tá? E sinta-se bem à vontade para você indagar, fazer pergunta, dar sua opinião. Esse é o objetivo do discipulado. E aí são perguntas que nós fazemos ao nosso Criador e ele nos responde através da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Amém? Hoje, o seminarista Rafael, Cristina também, vai nos ajudar e também quem queira aí fazer a leitura, que eu estou um pouco rouco, né? E eu combinei com o seminarista para nós interagirmos e, na medida do possível, se eu tiver de me encaixar na leitura, parar um pouco para fazer alguma explanação, nós vamos fazer. Amém? Amém. Então, sem delongas, vamos à primeira pergunta. Está na página 9, que é pergunta 15. Como era a terra e quem se movia nela? Está em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Vamos ver com o nosso irmão Rafael. Vamos lá. E a terra era ceiforme e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, na realidade, a terra era uma tremenda escuridão, não havia árvores, não havia nada, apenas água, né? Na escuridão. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre as águas, né? Então, a terra era sem forma e vazia. Amém? Alguma pergunta? Eu posso dar continuidade. Então, já lemos aqui, né? Então, vamos para a pergunta 16. Como todas as coisas foram criadas? João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Entra você, Rafael. No primeiro era o verbo. No princípio. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Um minuto. Então,
O que é verbo? Palavra. Para que possamos ter a certeza de que essa mesma palavra, de milhares de anos atrás, que nós vamos ver como todas as coisas foram criadas, é a mesma palavra de quando nós abrimos a Bíblia Sagrada. É a boca de Deus falando para nós. Amém? Mas vamos aí. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas... 3. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, como todas as coisas foram criadas e quem as criou, por exemplo? Real. Jesus Cristo, que é a palavra, sempre esteve presente na criação e em tudo, né? Porque a Trindade não se desintegra. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo numa só pessoa. Nós já conversamos sobre isso. Então, Deus Pai com atributo de Pai, Deus Filho com atributo de Filho e Deus Espírito Santo com atributo do Espírito. Então, quando todas as coisas foram criadas e em todos os eventos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre estiveram presentes. Amém? Dando continuidade, alguém quer trazer alguma pergunta ou alguma explanação? Fica bem à vontade. Vamos voltar lá, porque aí facilita. Quem é que está no comando aí da tela? Dá para voltar lá? Voltar a palavra do... Pronto, está aqui, está aqui. João, capítulo 1, de 1 a 3. É assim, pastor. Não, é no próximo. A pergunta. Quem Deus criou primeiro? Primeiro, isso. Os céus, a terra, o homem ou os anjos? Nós já analisamos isso. É porque é de grande valia os assuntos que vão ser abordados que a gente lembre, né? Que Deus criou primeiro os céus dos céus, tá? E todo o seu exército, e tudo que existe nos céus, tá? E, posteriormente, ele criou o homem e a terra como um todo, certo? Então, o período de tempo, a Bíblia não relata. Quando fala, Deus criou os céus e a terra, é um espaço de tempo que as coisas reveladas são para nós, para os nossos filhos, para os filhos de nossos filhos. Então, o nosso tempo não é o tempo de Deus, tá? Está dando para todos entenderem, né? Então, alguma pergunta de alguém? Bom, pastor, é uma pergunta clássica, né? Quando se afirma que o nosso tempo não é o tempo de Deus, eu comecei a ler algumas passagens e até mesmo alguns relatos, né? De tipo um exemplo, José, depois que ele teve aquele sonho revelador, né? Aproximadamente depois dos 25 anos, que ele foi ser o governador do Egito. Né? No caso de Moisés, né? Moisés acabou tendo que voltar para o Egito para salvar o povo lá, né? Do faraó.
Então, assim, os grandes nomes da Bíblia, após algumas transformações, após algumas bênçãos passadas pelo Espírito Santo de Deus, eles levaram algum tempo para que esse tempo que não é nosso, esse tempo que é de Deus, acontecerem, né? E no caso de Abraão, né? Eu estava até, por coincidência, lendo uma parte hoje de Abraão, né? Que Abraão teve a promessa do seu filho Isaac, né? Deus prometeu para ele, né, o reino, e a promessa de Isaac ele só foi ter depois de quando ele estava com praticamente 100 anos de idade, né? Isso. Então, o que acontece? Da mesma forma que a palavra de Deus nos orienta, tem tempo para tudo debaixo do sol. Tem tempo para plantar, tempo para arar, tempo para colher. Né? Assim foi o tempo de que Deus, conforme orienta a Bíblia Sagrada, que com 7 dias ele criou todas as coisas. Amém? Com 6 dias, no 7º descansou. Amém? Então, vamos dar continuidade. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Já explicamos isso. Salmo 8, versículo 3. Quando vejo os teus céus, mostrando que sempre vem o céu em primeiro lugar. A obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Então, as demais coisas foram secundárias, certo? Então, fica bem claro, nós já estudamos mais ou menos esse assunto e creio que todos tiveram entendimento. Então, vamos para a pergunta 18. Como e quem criou o homem e o que ele ordenou? Aí, Rafael, é contigo. Está em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém. Um minuto, Rafael. Primeiro, quando Deus disse façamos, é plural. Vamos analisar logo por aí. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali estavam presentes quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Conforme já foi orientado, que Deus é um Deus trino, mas numa só essência. Então, essa é a maior prova da Trindade, desde a criação de todas as coisas. Amém? Vamos dar continuidade aí, Rafael. Tá. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém. Rafael, eu gosto sempre de ministrar versículo por versículo, dentro do contexto dos assuntos abordados, para que a gente possa pegar bem melhor. Então, por exemplo, e domine, que é de grande valia, o que nós vamos estudar gradativamente. Então, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aí, meus irmãos, prova que Deus entregou o domínio da terra, o domínio de todas as coisas. É isso que eu quero chamar a atenção. Tá? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e criou todas as coisas para o próprio e fez do homem o seu mordomo para cuidar de toda a sua criação. Então, fica bem gravado de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e fez dele mordomo de todas as coisas. No versículo 27, que diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou homem e mulher. Então, para que justamente o assunto que Rafael mesmo, antes de nós iniciarmos o nosso estudo desta noite, que ele abordou justamente a questão do homossexualismo, né? De mulher com mulher, homem com homem, né? Então, não é o padrão que Deus criou. E aí o que acontece? Foge da sã doutrina da palavra de Deus. E quando foge, o que acontece? Passou a ser adúltero. Adulterou a santa palavra de Deus. Ah? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma explanação para que possamos enriquecer bem melhor esse assunto? Irmã Esmeraldina, boa noite, seja bem-vinda em nome de Jesus. A senhora está querendo falar alguma coisa? Pode falar, fica à vontade. À vontade, irmã Esmeraldina. Esmeraldina, agradeço pela sua presença aqui na sala de bate-papo, por a senhora ter feito sua inscrição. A senhora é uma grande bênção para a nossa igreja. Bom, já que ela não quer falar, eu falo eu. Amém. Bom, que fique bem claro aí na palavra, pastor, até para que não seja mal interpretado. Uhum. Quando Deus criou o homem e a mulher, aí em Gênesis, nessa última frasezinha, isso não quer dizer que essas pessoas elas não tenham a graça e a misericórdia de Deus. Foi como a gente conversou no início. Até um bandido merece a graça de Deus, né? Não, é assim, é só para... Eu gosto de ter, entre aspas, esse cuidado, porque a sociedade ela deturpa muito as coisas, né? Eu acho que preferência sexual ela cabe a qualquer um, né? Cada um tem sua preferência sexual, cada um, na minha cabeça, faz o movimento que quiser. Deus sempre será misericordioso, sempre Deus dará a sua graça para qualquer um que seja. Mas a doutrina que tem dentro da liturgia é homem, homem, mulher, mulher. Ponto. Só para deixar bem claro. Rafael, deixando claro, com relação justamente ao amor de Deus, isso. Deus, conforme nós já falamos nesta noite, ama o pecador. Exato. E abomina o pecado. Então,
a partir do momento que a pessoa tem o conhecimento do certo e do que é errado e permanece naquilo que é a palavra de Deus condena, o próprio amor de Deus vai trabalhar essa vida. Eu não posso dizer, Deus deixou de amar, não. Agora, dizer que essa pessoa ela vai desfrutar de todas as bênçãos que estão contidas no livro sagrado, Deus vai cobrar de mim, de forma alguma. Então, a palavra de Deus está aí justamente para instruir, né? Ela tem vida, o Espírito Santo de Deus, ele convence do erro, do juízo e do pecado. Então, Deus jamais deixará de amar o pecador. Agora, assim como ele nos deu o livre arbítrio, como bem você colocou, é um direito de cada um, né? Deus deu livre arbítrio. A pessoa pode chegar e puxar uma arma e matar o outro. Então, ele fez uma coisa certa? Não. Deus deixou de amá-lo? Não. Não. Mas ele vai passar pela moinha, inclusive de ir preso. Tá? A própria palavra de Deus diz: eu não vim para abolir a lei, e sim aprimorá-la. Agora, venham todos vós que estáis cansados e oprimidos, todos vós ladrões, assassinos, imorais, hipócritas, feiticeiros, tudo que diverge da santa palavra de Deus. Deus está de braços abertos para te perdoar. Agora, enquanto nós não entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, que pagou o preço de cruz para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz, está debaixo de maldição. Não posso dizer diferente. Alguém quer trazer alguma colocação? Acredito que todos entenderam, né? Nós estamos na pergunta 9, se eu não me engano. Pergunta 19. Mais uma vez, todos tiveram compreensão da explanação que nós fizemos? Você tem a oportunidade, inclusive, de trazer sua opinião. Amém? Alguém quer trazer? Bom, então, pergunta 19. Depois do homem criado dentro de si, o que Deus fez? Vamos ver. Boa pergunta essa. Gênesis capítulo 1, versículos 28 e 29. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos dado toda a erva
que de semente que está sobre a face da terra, com a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, servo-á para mantimento. Bom, Pastor, oi. quando Deus faz essa colocação aí em Gênesis, já é após o pecado cometido por Adão e Eva? Não, 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 de forma alguma. Ao contrário, que é isso que eu quero chamar a atenção. Então, no versículo 28, presta bem atenção. E Deus os abençoou. Grave que logo após Deus ter criado a terra, o homem à sua imagem e semelhança, que entregou o domínio da terra e de tudo que ele criou, ele os abençoou, assim como toda a sua criação. Nesse momento. Por que eu quero que você grave isso aí? Porque nós vamos ver que Deus, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça, tá? E aí, todos estão tendo compreensão de que Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, criou tudo quanto o homem precisava para seu mantimento, criou os animais, tudo que era necessário para que o homem desfrutasse da melhor maneira possível. Fica bem claro essa tese. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade aí. A paz do Senhor, Pastor Paulo Coelho, tudo bem? Adilson. Agora, Adilson. Agora. Desculpe aqui o barulho, tá muito barulho aqui, mas eu vou só fazer uma pergunta. Posso ser que eu esteja equivocado, mas o senhor vai me ajudar, tenho certeza. A semelhança que se fala nesta mensagem, nesta palavra, tem a ver com os nossos 5 sentidos: visão, tato, olfato, paladar. E eu escutei uma história, assim, através de um ensino, que a imagem tem a ver com algo aparecer conosco. Não sei se isso é imagem ou semelhança. Semelhança porque Deus ouve, vê, fala, sente, e tem os 5 sentidos, né, que nós temos. Então, essa é a semelhança que nós temos com Deus. Bom, veja bem, inclui, mas eu quero que entendamos uma coisa. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, foi na bondade, no amor, na sabedoria, né? E também bem colocado por você, Deus é uma pessoa. Quer dizer, a pessoa do Espírito Santo, ele tem sentimento, ele sente. Né? Quando nós pecamos, o Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós, que habita na sua igreja, ele se entristece. É como uma pessoa. Ele ouve, é uma realidade. Né? Então, nós, seres humanos, fomos criados à sua imagem e semelhança, na bondade, no amor, na sabedoria, tá? E como um todo, bem colocado na audição, como um todo do ser humano. Né? Amém? Ficou bem explicado? Ou alguém ainda quer falar alguma coisa? Trazer? Eu quero fazer. Tá bem.
Bom, no meu entendimento agora, em Gênesis, então quer dizer que Deus criou o céu, a terra, os animais, os peixes, para que servissem ao homem, não é isso? A semente e tal. Então, o projeto de Deus, ao meu entender, no início, antes do pecado de Adão e Eva, ele ia servir ao homem, entre aspas, sem o homem fazer força e sem o homem trabalhar. Ou seja, sem ele, como é que se diz, arar a terra, adubar a terra, plantar a terra, colher a terra para o seu alimento. A ideia inicial era essa? Bom, antes do pecado? Antes do pecado, justamente o seguinte: o homem tinha vida e vida em abundância. E em que sentido? Primeiro, não tinha dor, não tinha maldade. Tudo Deus realmente criou para o ápice da sua criação, que é o homem e a família, que, na verdade, o propósito de Deus, de quando ele criou macho e fêmea, foi para que enchesse a terra. Tá? E o homem, e nós vamos ver gradativamente na leitura, além de Deus ter criado todas as dádivas para o ser humano, ele ainda criou um jardim especial para o homem. E vamos dar continuidade. Então, fica claro que nós, sendo sua imagem e semelhança, Deus procurou fazer o melhor para o ser humano, que é o ápice da sua criação, assim como a família. Amém? Amém. Então, em resumo, por causa de uma desobediência de Adão e Eva, a gente paga o preço até hoje, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. É verdade. Mas vamos ver. Aleluia. Posso passar a próxima pergunta? Sim, senhor diretor. Manda bala. Inclusive, antes de passar, uma coisa que o Espírito Santo me lembra, para também expressar, que na terra, os animais, nenhum tinha permissão de Deus de vir de encontro ao homem. Eu já, nas aulas passadas, ministrei, justamente lembrando que o leão, primeiro, não era carnívoro, ele comia capim. E a terra, ela só tinha capim e árvores frutíferas. E aí, gradativamente, nós vamos ver o que aconteceu. Amém? Então, vamos lá. Pergunta 20. Como o homem passou a existir com corpo, alma e espírito? Vamos ver em Gênesis, capítulo 2, versículos de 5 a 7. Nosso irmão Rafael. Vamos lá, 5. E toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. 6. Um vapor, porém, subia da terra. Rafael, me ajude. Essa é importante. Eu quero, para que possamos ter convicção. Então, veja bem, nos versículos acima, que nós já lemos, mostra que Deus criou. Então, eu quero chamar a atenção
que o Senhor, na sua onipotência, onisciência, onipresença e soberania, ele criou todas as coisas dentro de si. E todos os tipos de árvores, todos os tipos de animais, todos foram criados, já estavam criados e determinados, mas não havia ainda sido materializado. Então, não havia brotado capim, as árvores frutíferas, né? Os animais dos mares e os animais do campo, tudo já estava criado, mas não materializado. E aí, voltando a esse versículo, para que possamos nos apossar dessa realidade. E toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então, como é? Deus criou e não tinha homem, e não tinha animais. Por quê? Porque Deus, na sua soberania, criou, tinha plantado tudo, mas ainda não havia sido materializado, porque não tinha chegado o tempo que Deus já havia determinado. Amém? Amém. Eu não sei se está dando para todos entenderem. Esse é o momento de você trazer sua dúvida, partilhar conosco. Fica bem à vontade. 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Bom, pastor, deixa eu tirar uma dúvida aqui desses 6. À vontade. 6 aqui. Volta lá, por favor. Número 6 aí. Só para eu dar um entendimento. Tá, então no 5 é o seguinte, ele pensou na terra, na planta do campo, em tudo, nas árvores frutíferas. No 6, então, quer dizer que um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Ou seja, desses 6 para frente, começou essas árvores, esses frutos brotarem, ou após ele formar o homem, né, do pó da terra, que aí começou os seres viventes do universo. Deu para entender a pergunta? Não? Deu. Não. Quando Deus criou o homem, ele já havia criado todas as coisas para o homem. Já havia plantado. E quando um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra, todas as árvores, pelo poder da própria palavra, aí sim, se materializaram. As árvores já cresceram no mesmo momento, com frutas e com tudo que era necessário para a manutenção do homem, sua imagem, a imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém. Bom, versículo 7. E
formou o Senhor Deus o homem do pó. Então, para que analisemos, Deus pegou o pó da terra e ali, como o oleiro faz um boneco, Deus fez um boneco que, enquanto Deus, que nós vamos ver, não soprara o fôlego da vida, era um boneco. Estava ali, não tinha vida. Tinha uma forma que o próprio Deus criara. Bem entendido? Então, Não. Deus... Não, está entendido, não. Eu quero tirar uma dúvida, que essa minha dúvida já é de bastante Fica à vontade. Vamos lá. Livro de Gênesis foi escrito por quem? O livro de Gênesis foi escrito... meu Deus... eu depois vou te responder com uma realidade de Foi quem o realmente escreveu o Pentateuco. Gênesis. Quem escreveu o Pentateuco, acredito que foi o Moisés. Exatamente. É isso aí. Gênesis, Bom. Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Obrigado aí, hein? Tá vendo? Nós não decoramos tudo na mesma hora. Né? Ou seja... Aí agora uma outra pergunta. Mas aí agora... foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Quer dizer, 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Amém? Amém. Então vamos lá. Espera aí que não acabou, não. Calma o meu coração. Eu vou fazer a pergunta de cético agora. Cético e uma pergunta de cético e ateu. Amém. Com que propriedade Moisés escreveu o início do mundo? Vamos lá. De onde é que ele tirou que Deus pegou do pó da terra e soprou lá e está eu e o senhor aqui, todo mundo aqui falando sobre isso? É aquilo que nós já conversamos semana passada. Pronto, a aula que eu faltei. Isso é bom. Boa resposta. Em primeiro lugar. Mas não me convenceu ainda. Vamos lá. Mas vai chegar lá. Exato. Em primeiro lugar, Deus... eu até fiz a pergunta se você crê que existe um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente e soberano. Aí eu disse, não precisa você me responder. Responda para si próprio. Agora, se você não tem convicção que existe um Deus que tem esses atributos, em vão vai ser os estudos, porque você não crê. E, na verdade, a Bíblia Sagrada, ela se entende pela fé. É pela fé. Então, presta bem atenção. A Bíblia Sagrada, ela foi inspirada. Até nós fizemos esse exemplo de que o que é inspirar? Então, Deus inspirou Moisés e os demais profetas, assim como os apóstolos, e está me inspirando para responder nesse momento, colocando as suas palavras nos meus lábios, para dar entendimento a cada um de nós, a todos quantos estão na sala. Amém? Então... Amém, mas veja bem, com que... Vou repetir a pergunta. Repita. Eu vou ser aqui, hoje eu vou bater pesado. Fica à vontade. Com que propriedade Moisés adquiriu esse direito do Espírito Santo para falar com tanta riqueza de detalhes
esse livro de Gênesis. Oi. Aí volta a onipotência de Deus. Deus preparou Moisés para escrever. E o que foi escrito é aquilo que já havia sido determinado. É pela fé. Aquilo que foi determinado, determinado está. Não invalidará. Não interessa os meios. O que se sabe é que foi Deus que apenas usou o profeta Moisés para escrever, quer dizer, inspirou Moisés, ele inspirou e expirou, usando o que? A letra, a palavra, para que nos dias de hoje nós tivéssemos essa dádiva, essa realidade. Por exemplo... Uma abertura, pastor. Fica à vontade. Com licença. A gente sabe que Moisés ele era um doutor em várias graduações, né? Ele tinha, se eu não me engano, 5 graduações. Ele foi criado no palácio, né? Junto com a família do rei. E quando ele teve o encontro com a sarça ardente, que Deus falou diretamente com ele sobre as alparcas, né? Sobre a Terra Santa, o Moisés ele teve uma outra direção, né? Para poder guiar o povo o povo de Deus, né? Tirar o povo do Egito. Então, assim, durante esse percurso no Egito, por muitos momentos ele esteve a sós com Deus. Inclusive, teve momentos que ele já passou mais de 30 dias, não sei qual versículo, mas ele passou mais de 30 dias a sós e perguntaram, cadê Moisés? Cadê Moisés? E, de repente, Moisés chegava depois de muito tempo, sem dar muita satisfação. Então, ele chegava com a solução, né? Chegava com orientações. O que me deixa tranquilo com relação a essa argumentação é a arqueologia, né? Tudo que foi escrito, ele se comprova por muitos longos anos depois por outros profetas. Só que eu não sei decorar. Não, mas inclusive deixa eu só corroborar com você até positivamente. Eu levantei essa bola junto ao pastor porque tem muita gente que ainda não acredita nas escrituras da Bíblia, e Moisés é um dos poucos que falou abertamente com Deus. Quando você fez esse comentário da sarça, o que quer dizer com isso? Por que eu levantei essa lebre aí, pastor? Porque hoje eu tenho plena consciência que Deus fala comigo em orações, Amém. Em jejum, né? E hoje eu fiz questão de levantar, fazer esses questionamentos com o pastor, até porque como é que você consegue ter riquezas de detalhes na criação do mundo se você não tivesse sido abençoado pelo Espírito Santo, se você não tivesse sido inspirado pelo Espírito Santo? Uma coisa você pode ter certeza, Deus e todos os irmãos. Você pode pegar o melhor escritor do mundo, best-seller, o cara que é o cara da literatura mundial. Mas igual que está escrito aqui, meu amigo, não tem, né, a riqueza de detalhes. Poxa, tu sabe o que é o cara escrever que Deus soprou nas suas narinas, que você veio do pó, né? Não tem aquela velha frase clássica, né? Do pó tu veio, do pó tu voltarás. Então, hoje eu tenho uma orientação muito forte do pastor Paulo, e eu vejo que quando Deus te orienta, você tem que obedecer, né? Alguns profetas, como Moisés, entre aspas, no final, né, desobedeceu a Deus, né, que Deus pediu para ele. Inclusive tem na Bíblia, que é isso que eu queria até que o senhor me ajudasse, pastor Paulo, acho que para a gente levantar um pouquinho
a bola aqui, esquentar um pouquinho, que tem uma passagem na Bíblia que Deus pede para Moisés ferir a pedra para que o povo beba água. O povo começou a reclamar com ele. Não é ferir, ao contrário, né? Ele feriu. Mas eu quero, antes, ainda no mesmo assunto, para não deixar dúvidas. Veja bem. Em primeiro lugar, Deus não divide sua glória com ninguém. Então, assim como Deus, bem colocado pelo nosso irmão Adilson, que Moisés ele foi preparado nas melhores faculdades da época, é uma realidade, mas Deus também inspirou a um homem grosseiro, né? A Pedro, que era pescador, tá? Assim como usou um médico, Lucas, um homem instruído. Tá? Grego. Então, o que eu quero deixar claro é que a palavra de Deus diz, operando eu, quem impedirá? Então, não interessa se a pessoa teve cultura ou não, porque o poder de Deus se manifesta através da fraqueza, porque ele não divide sua glória com ninguém. Agora, calhou que Deus, na sua soberania, achou conveniente que Moisés escrevesse o Pentateuco. Amém? Assim como os demais escritores da Bíblia Sagrada, que foram inspirados, homens de cultura e homens simples. Tá? Então, por exemplo, uma coisa que eu agradeço muito a Deus, primeiro que aqui nessa igreja, quando era antigamente presbiteriana, o meu pastor, que era o pastor Roberval de Andrade Lira, um homem altamente preparado. E aí, eu, como presbítero na época, cuidei do meu pastor hoje, pastor Elias, que é um homem que, para vocês saberem, ele fala 5 idiomas. Um homem que vive estudando. Tá? Antes de nós iniciarmos esta noite, eu sempre até comentei com o pastor Elias. Eu sempre procurava, com toda a humildade, conversar com o pastor Roberval, porque esse ministério, Deus nos entregou, o Ministério do Ensino da Palavra, há uns 28 anos, 26 anos atrás. Então, hoje eu já fui para o seminário, mas eu quero deixar claro, tenho minhas limitações. E quando Deus vê a humildade do coração do homem, ele então glorifica o nome dele através dos humildes. Tanto é que a palavra de Deus diz, aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Quando o servo de Deus, de uma maneira generalizada, pastores, presbíteros, diáconos, ministros de louvor, se acharem autossuficientes, né, com alto teor de preparo, e que não precisa do Espírito Santo de Deus, acabou-se. Primeiro, que as palavras vão serem, apesar de que a palavra de Deus tem vida, mas ele próprio
Por exemplo, a palavra de Deus diz: se puseres as mãos sobre os enfermos, em oração, em meu nome, estes ficarão curados. Aí, ele é aquele que se acha que tem poder para curar, não vai curar ninguém. Porque ele não cura. Quem cura é o poder do Espírito Santo, é o poder do nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Então, Deus, ele usa quem quer. É essa a realidade. Amém? Alguma pergunta? Então, voltando. Deus criou o homem, fez um boneco, né, de barro, tá? Na sua onipotência, mas não havia vida. Estava ali. É a mesma coisa quando nós morremos. Ali aquele corpo não tem vida, não tem nada. E vai voltar ao pó, conforme orienta a palavra. Mas aí, o que é que Deus fez? Vamos ver aqui. E formou o Senhor Deus, versículo 7, certo? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Que aí é que está a história. O homem criado por Deus só passou a ter vida quando recebeu do próprio Deus o sopro da vida. E o homem foi feito alma vivente. Amém? Alguma pergunta? Creio que está bem esclarecido. Então, pergunta 21. Depois do homem criado, Deus os colocou aonde e que ordem lhes deu? Gênesis, capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, aquilo que nós já explicamos, Deus só faz... É até bom contextualizarmos, tirarmos como lição, para que a nossa fé, muito mais, seja fortalecida, de que Deus, ele só quer o melhor para mim e para você. Tanto é que a palavra de Deus diz: o que faço hoje, não sabes tu agora, saberás depois. Então, muitas vezes, como lição, nós pedimos algo a Deus e Deus não faz. Porque ele, na sua onisciência, sabe que aquilo, talvez, que alguém tenha pedido, que eu mesmo já também pedi, não vinha ser bom para o homem, para essa vida. Então, precisamos, sempre nas nossas orações, como lição, Senhor, eu te peço isso, eu te peço aquilo, porque a palavra de Deus diz: tudo quanto pedires em meu nome, recebereis, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Bom, mas aí, quando nós terminarmos a oração, devamos, na confiança da onipotência,
da onisciência, da onipresença e da soberania de Deus, dizer, Senhor, segundo a tua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí você pode até dizer, puxa, eu perdi meu pai, eu perdi meu irmão agora há pouco, tá? Isso foi a vontade de Deus? Foi. Se nascemos para o Senhor, nascemos. Se morremos para o Senhor, morremos para a vida eterna. Agora, os salvos em Cristo morrem para nascerem para a vida eterna no céu, no seio de Abraão, né? Onde não haverá dor, não haverá pranto, onde nós vamos andar em ruas de ouro, morar em casa de pedras preciosas, o que ilustra a palavra de Deus, para que possamos apenas ter ideia do que é o céu. E o que é o inferno? Que eu já expliquei. O inferno é a ausência total. É a angústia permanente, eterna, sobre o homem. Isso é o lago de fogo, né? A saber, a segunda morte. Então, meus irmãos, o homem existe, tem vida, porque Deus o criou do pó da terra e soprou em suas narinas o sopro da vida. No sopro da vida, ali vem o espírito e a alma. A alma, que é o psique, né, para que o corpo se movimentasse. Então, nós somos formados de corpo, alma e espírito. O corpo para se mover e resolver fazer as coisas materiais, né? E, ao mesmo tempo, a alma que ordena, que é o psique, para que o corpo obedeça, e o espírito para se comunicar com Deus. Então, somos dotados de corpo, alma e espírito. Amém? Alguma pergunta? Todos estão tendo a compreensão. Fique à vontade. Vamos, se tiver de tirar alguma dúvida. Você vê, o seminarista Rafael, com muita sabedoria, ele está trazendo algumas perguntas, mas para enriquecer, para se tirar dúvidas, né? Exato. E eu louvo a Deus por isso aí. Então, até aproveitando, pastor, esse espaço que o senhor acabou de falar agora com propriedade, hoje eu tenho bem claro na minha cabeça um exemplo dos projetos que eu estou fazendo. Quando não dá certo, eu já falo assim, não deu certo porque Deus deu um livramento, né? Me tirou entre aspas, um aborrecimento da minha vida. Não porque eu acho que eu não mereço, como é que se diz? Eu merecia projeto XYZ. Hoje eu já tenho esse entendimento, porque eu peço em orações para que ele abençoe e que seja da vontade dele. Então, hoje, quando não dá certo, eu digo amém, porque é um aborrecimento que ele está
me dando um livramento sobre isso. Mas, Rafael, e todos quantos estão na sala de bate-papo, vamos dar continuidade à resposta da pergunta 21, que eu vou repetir. Depois do homem criado, Deus os colocou aonde e o que ordenou, e que ordem lhes deu? Perdão. Então, vamos ver. Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Vamos ver aí com Rafael. Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Quer que eu passe para a Cristina? Então vamos ver, filha. Você aí, Cristina. Leia aí, Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comereis, certamente morrerás. Amém? Amém. Meu irmão Robson. Amém. Eu conheci a voz, Estou aqui no cantinho, eu estou no cantinho aqui só vendo. Eu demorei a entrar, porque ele não estava conseguindo entrar pelo computador, não conseguia. Aí voltei para o celular, entendeu? E também eu recebi uma ligação da minha sobrinha. Meu irmão foi internado ontem com desconfiança de Covid, né? Estava com sintomas de garganta, sintomas de respiratório, mas está tudo bem, graças a Deus. Mas ela ligou para mim, saiu do hospital e ligou para me informar agora à noite. Eu tive que atender o telefone, mas depois eu entrei e fiquei no cantinho. E foi muito bom esse debate aí do Rafael, né? Que ele queria tirar muitas dúvidas aí. O Adilson também falou sobre Moisés, né? Que realmente ele viveu no reino, e lá ele era arquiteto, ele era responsável pelas obras lá. Mas depois que ele entrou e levou o povo do Egito para as terras prometidas, ele ficou com medo, ele não tinha sabedoria para o que fazer com aquele povo todo, alimentar aquele povo todo. Mas em vez de quando ele estava indo subindo às montanhas para conversar com Deus, aí Deus, ele não tinha condições de fazer isso, ele dizia para Deus. Aí Deus instruía ele e ele voltava com a resposta e solução. Foi bom, o debate foi bom. Então, ainda nessa resposta, né, versículo 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, na realidade, Deus entregou tudo do bom e do melhor para o homem e, além de tudo, preparou um jardim especial, que eu costumo até dizer, Deus deu ao homem casa, comida, só não deu roupa lavada, casa, comida, mulher e filho. Não é verdade? Deu tudo de bom. Mas veja bem, e aí Deus disse: a única coisa que vocês não podem fazer é comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que se encontra no meio do jardim. Então, aí representa as mesmas leis que nós temos hoje, né? da orientação de Deus
para nossas vidas, como, por exemplo, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, adorarás a Deus sobre todas as coisas, né? E que, na verdade, todos os mandamentos se resumem em dois: amarás a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo, como a ti mesmo. Então, quem ama seu próximo não vai roubar o próximo. Quem ama seu próximo não vai adulterar com o marido ou com a esposa, né? Quem ama o seu próximo não vai matar, e assim sucessivamente. Então, ali foi uma lei que Deus colocou, tá, sobre a terra, sobre o primeiro Adão. Tá? E ali, tanto Adão quanto Eva, que nós vamos ver gradativamente, tinham o conhecimento de que não deveriam nem poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, meus irmãos, nós vamos ver próxima semana. Eu quero até pedir, Rafael, que horas são, por favor? Rafael, Henrique. São 10 horas. 10 horas. Para ver que a hora voa, né? Aliás, mas nós iniciamos às 20h30. Exato. Então, meus irmãos, eu espero que realmente, na aula de hoje, tenhamos enriquecido o conhecimento de todos quanto estão presentes na sala e que ainda quero dar oportunidade. Se você tem alguma explanação, alguma pergunta, que você vai estar ajudando a todos, né? Porque quando se faz uma pergunta ou uma explanação, é o próprio Espírito Santo que está orientando. Amém? Alguém quer... Amém. Fique à vontade. Eu gostaria, pastor Paulo, ainda falando naquilo que o Rafael falou, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada. Ao longo dos anos, muitos têm trabalhado para colocar em dúvida a inspiração dos textos sagrados. Levantam questões como supostas incoerências ou o fato de homens falhos terem sido usados para registrar os escritos. Tudo isso visa a colocar em xeque a autoridade das escrituras e privar o ser humano de conhecer a verdade. Nenhum outro livro é capaz de explicar com detalhes a criação do mundo, os dilemas da vida e o que acontecerá ao homem na eternidade. Assim, a palavra de Deus fala com perfeição, harmonia e clareza sobre o passado, o presente e o futuro. Além disso, somente ela consegue repreender o ser humano dos seus pecados e, ao mesmo tempo, conduzi-lo ao arrependimento e à mudança de atitude. O Altíssimo é o autor do conteúdo das Escrituras. Embora Deus tenha se utilizado de homens, ele os inspirou por meio de revelações dadas pelo seu próprio Espírito. A Bíblia é uma enciclopédia divina em que cada livro destaca a perfeita vontade de Deus para todas as áreas da vida humana. Todo o corpo canônico, os escritos sagrados que compõem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é digno de confiança e traz a receita da vida feliz e bem-sucedida. Por isso, essa obra divina é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir. Por séculos, o diabo usou homens perversos para tentar destruir, ocultar ou desacreditar o texto sagrado, mas fracassou.
Portanto, ele continua testemunhando a vontade do Altíssimo para a humanidade. Quem não despreza a palavra, mas faz dela seu conhecimento mais valioso, receberá inspiração e forças todas as vezes em que nela meditar. Amém? Amém. Então, você vê o quanto só mais um importante... só mais um versículo aqui, Amém. pastor Paulo, me perdoe, é para concluir. Lá em 2 Pedro, do versículo 19, capítulo 1, do versículo 19 ao 21, diz o seguinte: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Amém. E tudo isso que a nossa irmã Cristina abordou com comentário bíblico, nós analisamos nas aulas passadas, né? Mas isso, todos os estudos, gradativamente, muitas vezes vai acontecer de nós termos que repetir, né? Para que tiremos todas as dúvidas, enfim, principalmente com relação à veracidade da palavra de Deus, de que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, nosso irmão... Pastor Paulo. Oi. Amém. Veja só, lendo a Bíblia e se tratando de estudo bíblico, tudo que está aí na palavra de Deus, tem assim, interpretações diferentes, de forma que algumas pessoas ficam em dúvidas, entendeu? Mas, às vezes, se pergunta alguma coisa e que é mistério de Deus. Não tem como não responder. Você está dentro das palavras. Você não pode fugir daquela palavra para tentar recorrer a alguma resposta, porque tem resposta que não pode ser dada, não tem como dar. É mistério de Deus, entendeu? Aquela pergunta mesmo, como o Rafael fez, por que Moisés fez os livros? Com quem por que isso e como assim? Ele foi instruído por Deus. Mas então, assim, e Amém. Por que então Deus instruiu? Quer dizer, são mistérios. Aí ele escolheu. Deus escolheu aquela pessoa como escolheu os profetas. E por aí vai, entendeu? Eu estou falando assim, você pediu para dar até comentários para nós, eu estou explanando, entendeu? A gente, no seu caso mesmo, pastor Paulo, você está dentro das palavras, você tá entendendo o que entendeu antes e entende agora. Mas tem gente, isso é normal, isso é uma coisa normal. No início, eu fiquei me perguntando por muitas coisas. E aquelas respostas que eram dadas no momento de um culto, no momento dos cursos que eu tenho feito, que eu fiz, tudo mais aí, a resultado eu ficava em dúvida. Mas eu pensava, mas aí vem o mistério de Deus. Você não tem que ir para cima. Todos nós, muitas vezes, no escuto do pastor, quando era pastor, hoje é arcebispo, Paulo Garcia, ele dizia, nós temos limitações. A gente chega até tão, daí para frente é Deus. É mistérios, aí não tem condições de entrar naquele mistério, está entendendo? Então, eu quero, só falando assim também, para você ficar tranquilo, entendeu? Ficar tranquilo. O Rafael também, entendeu? Ele realmente está se aprofundando, ele está querendo saber, ele está querendo aprender, está entendendo? E vai, entendeu? Vai com calma que chega lá. Era somente isso. Amém para todos vocês, um grande abraço, que Deus abençoe vocês muito, tá bom? Amém. Eu quero só também trazer um esclarecimento. Robson, Rafael, na verdade, ele também está usando uma estratégia para chamar
atenção dentre as indagações que ele faz, mas é justamente para tirar dúvidas. A gente conversa muito. E hoje mesmo, conversando, digo, olha, eu preciso que você levante algumas teses para que justamente acontecesse isso. Né? Então, eu falei, eu gostei do debate. Isso aí. Entendeu? É isso aí. Mas eu, para levantar uma polêmica, o debate é comigo mesmo. Exatamente. Mas é bom que todos aprendem, todos entendeu? É muito bom. Exato. Mas, olha, eu quero Fica à vontade, pastor Paulo. agradecer ao... Vai falar algum? Não, eu disse assim, fique à vontade agora para o senhor fazer as finalizações. Amém. Pronto. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer por todos que estiveram presentes na sala de bate-papo, aqueles que não puderam, nesta noite, partilhar conosco. Deus está no controle. Amém? Agora, o conselho que eu tenho a dar a cada um é que faça um voto com o Senhor. Não agrade ao homem, pastor Paulo, ao nosso seminarista Rafael e a ninguém, mas prometa ao próprio Deus que você vai participar do discipulado até o final, porque isso é para o teu próprio bem. Então, eu estava até conversando com o Rafael hoje e eu acredito que o próprio Robson vai lembrar de que nem todos os grupos que nós já formamos, aliás, de todos os grupos, sempre o inimigo de nossas almas, ele tira um, tira dois, tá? Porque isso faz parte até do próprio trabalhar de Deus. Deus muitas vezes permite, lá na frente ele vai ensinar, né? Então, já aconteceu de nós formarmos o grupo, saírem 2, 3, depois, então, essas mesmas pessoas vêm e participam de outro grupo e vai até o final. Então, o que é voto? É como uma promessa que nós fazemos a Deus, só com uma diferença. Você começa a pagar. Tá? A promessa na Igreja Católica, você faz a promessa, geralmente, por algum pedido que você fez, para que quando você receber, você pagar aquela promessa. No caso do voto, você confia plenamente, né, na onipotência, onisciência, onipresença e soberania de Deus. E aí você já começa a pagar. Então, vigiai, como bem colocado o Rafael colocou. Vigiai e orai sem cessar. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, tentando a quem possa tragar. Então, ele age de N formas, ele faz com que o dia daquela pessoa tenha sido um dia altamente trabalhoso, né? Joga muitos problemas, e se você não exercitar a fé, você vai fazer a vontade do inimigo. Amém? Mas eu quero, nesse momento, amém, inclusive, pedir, sabendo que a Igreja do Senhor está passando dificuldades por esse lockdown que vem acontecendo, né? Então, a palavra de Deus diz:
trazei todos os dízimos e ofertas para a casa do tesouro, e depois fazei prova de mim, e verás se eu não abro a janela do céu e derramarei bênção sem medida. Então, use o QR Code, né? E abençoe a obra de Deus, tá? Eu gosto sempre de trazer esse testemunho, tá? Eu sou pastor, um dos pastores desta igreja, né? Mas eu sou apenas uma ovelha melhorada, que foi para o seminário, que continua a procurar estudar. Mas e como ovelha do nosso Deus, eu sou dizimista. E pelo conhecimento, porque eu quero ser abençoado, né? Então, pela fé, viverá o justo. Sem fé, é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, eu não recebo salário, né, da igreja, embora a palavra de Deus diz: o obreiro é digno do seu salário. Então, por exemplo, a Arca da Vida, Deus colocou no coração de Rafael, que é ao contrário, é para esse ministério dar, porque é dando que se recebe. E assim, tenham certeza, cada um, que Deus vai abençoar muito, muito a tua vida. Em nome de Jesus. Mas oremos. Santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, por tudo quanto nós estudamos nesta noite, por aqueles que não puderam partilhar, mas que tu visites a cada coração as dificuldades de cada um dos nossos irmãos. Deixa eu me ligar aqui, a luz. Como todo, as dificuldades espirituais, dificuldades físicas, materiais, profissionais, afetivas, ministeriais, financeiras, porque tudo vem do Senhor. E assim, meu Deus, envias um exército de anjos ao socorro da tua igreja, daqueles que estão escritos, daqueles que não puderam partilhar conosco. Move as águas no coração dos nossos irmãos. Fortalece a fé da tua igreja, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, em ti. E assim te oramos, agradecidos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém.